A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem? Tudo em paz? Espero que sim. Vamos estudar a lição de número 11 da classe Adolescentes. Esta aula deveria ter sido postada no domingo. Até no domingo eu costumo postar a aula da classe Adolescentes, mas por um motivo particular eu estou postando na terça-feira, mas logo ajustaremos. Então os irmãos que são acostumados a receber a aula no domingo, a notificação da aula. Então no próximo aí já estaremos ajustando esta questão. A lição de número 11 é: vamos conhecer a terceira carta de João. A leitura bíblica se encontra em 3 João, o único capítulo, né? Então, no caso, 1 ao 8, os versículos 1 ao 8, a mensagem está em 3 João 5, a mensagem principal, que diz: meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Então, vamos aqui para os objetivos principais da lição de hoje: mostrar uma visão panorâmica da terceira carta de João, refletir sobre os exemplos de Gaio, Diótrefes e Demétrio, incentivar os adolescentes a serem imitadores do bem. Nesta aula nós falaremos de exemplos como Demétrio, Diótrefes e Gaio. Aqui tem bom exemplo, mas também tem mau exemplo. E nós vamos, logicamente, ensinar aos nossos alunos que siga o bom exemplo e que pratique o bem em todas as áreas de sua vida, em todos os momentos, com todas as pessoas, até aqueles que lhes fazem mal. Devemos tratar com amor, foi assim que Jesus ensinou, é assim que devemos agir. Professor, só lembrando que ao final da aula tem uma dinâmica para você realizar juntamente com os seus alunos em sala de aula. É muito bom, é muito importante, incentiva seu aluno no conhecimento, melhora a captação do conteúdo que o professor já estará explicando aí muito bem, né, pela graça do nosso Senhor Jesus, com a sabedoria que provém do alto sobre a sua vida. Então a dinâmica ajudará ainda mais para que esse conteúdo tenha uma melhor captação aí pelos nossos alunos. É importantíssimo. Nós sempre fazemos algo, incrementarmos esta aula, porque jovem, adolescente, eles gostam de interatividade, né? Vivemos essa época aí da internet, redes sociais, e eles acostumados com essa interatividade, o professor conseguindo levar de uma forma sadia para dentro da sala de aula, com certeza ele terá a atenção dos seus alunos. Vamos descobrir então o que é a introdução da lição dos adolescentes, né? Às vezes a pessoa pode perguntar: mas cadê a introdução? A introdução é exatamente isso aqui, né? Vamos descobrir, é o título aqui. Então, na aula de hoje, então, além de uma visão panorâmica da última carta de João, que não é tão difícil, né, de trazer uma visão panorâmica desta carta, já que tem apenas um capítulo, digamos assim, e falaremos então sobre 3 personagens citados pelo nome, que merecem nossa atenção e reflexão. Eles estão longe de serem humanos perfeitos, né? Eles não eram seres humanos perfeitos, mas, muito embora tinham até um ali que não, é um mau exemplo, né, de estar, de pessoa como nós, né, que estamos na igreja, devemos agir verdadeiramente como cristãos, né? Então tem aqui um mau exemplo, mas também tem bom exemplo para as nossas vidas. Então 3 pessoas nós falaremos aqui, já citei agora no início. A primeira é, no caso, Gaio, o segundo Diótrefes e o terceiro é Demétrio. E o objetivo dessa carta é discernir também entre o bem e o mal, para que a igreja ficasse atenta. Essa carta foi escrita ali, direcionada a estas pessoas que ali estavam, para que pudessem estar atentos em fazer sempre o bem. O autor, quem é o autor? Vocês lembram? O autor da primeira, segunda também carta, então foi o próprio João, o apóstolo, aquele que era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, chamado, ele se identifica ali nas suas cartas como presbítero. Ele poderia até se identificar como aquele que andou com Jesus, ou de outra forma, não, ele se nomeia apenas como presbítero. Então, até existe um questionamento aí que possa ser, até porque por estar em idade avançada, tudo indica que João estivesse com a idade avançada e agora, né, cumprindo ali agora o trabalho que ele plantou, né, após plantar, vem a colheita. E agora na colheita ali também se cuida, o cuidado com a igreja do Senhor. A maneira simples e humilde como o apóstolo João se apresenta aos irmãos é um convite exemplar aos que querem seguir a Jesus com simplicidade. Aqui então fica bem claro que essa humildade, da forma dele tratar de si mesmo aos irmãos ali, mostra que ele era uma pessoa humilde, e humildade certamente ele aprendeu com o Cristo Jesus. Jesus era maravilhoso, ele é, né, maravilhoso, e quando esteve aqui como homem demonstrou uma humildade sem tamanho, um amor imenso por todas as pessoas. E João aprendeu certamente com Jesus, ele andou com Jesus, foi um dos discípulos de Jesus, e agora ele escreve esta carta aos irmãos de igrejas, né, de igrejas, determinadas igrejas ali, as quais ele tinha, como eu disse, regado, plantado e regado. E agora, após a colheita, tem-se o cuidado.
a importância, né, do trabalho da igreja na casa do Senhor. Alguns vão plantar, outros vão colher, mas o importante é que todos estejam engajados na obra de Deus, todos possam realizar esta obra maravilhosa. O destinatário, segundo o texto bíblico, a carta é direcionada a um homem e não a uma congregação específica, como tem em muitas cartas. Por exemplo, Paulo escreve ali aos Romanos, ele escreve às igrejas da Galácia, né, na carta aos Gálatas, e então outros também que escreveram direcionados às igrejas. Mas aqui ele direciona ao querido Gaio. Querido Gaio, então esse aqui já está no primeiro versículo desta carta. O nome Gaio era, de certa forma, comum entre os romanos, né? É como se fosse João para nós, né? João é um nome bem comum na nossa sociedade, não só no Brasil, mas em vários países também. O nome João é um nome bem conhecido, né? Um nome bem que muitas pessoas colocam em seus filhos. Então o Gaio também tinha este mesmo ponto aqui, nessa mesma situação, do nome dele ser bem comum entre os romanos, porém entre os romanos. E o Novo Testamento cita pelo menos três: Gaio de Corinto, Gaio da Macedônia e Gaio de Derbe. Embora não saibamos com certeza para qual Gaio o apóstolo João escreveu, podemos deduzir que ele era um pastor de uma igreja local na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. A Ásia Menor e a região hoje, então, é o país que conhecemos aí bastante, um país muito belo, né, chamado Turquia. A quem o apóstolo amava e respeitava. Então, isso que é importante frisarmos, que João amava a Gaio, ele amava e também respeitava. Porque nós, como cristãos, nós amamos muitas pessoas. Nós, como cristãos, nós demonstramos este amor, o amor de Cristo, que provém, né, de Cristo, que faz nós amarmos até pessoas que não merecem, ou que nós podemos pensar que não merecem, né, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Então, ele é amor, né, então pelo visto, o nosso Deus, né, entendemos que o nosso Deus, ele não enxerga como nós, né? Às vezes nós achamos que alguém possa não ser digno de amar, ser amado, mas o nosso Deus amou a todos, né? Então a visão do nosso Deus é diferente e ele quer essa visão em nós. Então ele amava a Gaio, ele amava e também respeitava. Isso é interessante, né? Isso que é importante também frisarmos, que além de amar, ele respeitava, ou seja, era uma pessoa com certeza que tinha uma posição ali na igreja, uma posição de respeito, que as pessoas consideravam, certamente, muito provavelmente, que ele era uma pessoa humilde. Então essas pessoas são amadas realmente por quem verdadeiramente conhece a Deus, porque quem verdadeiramente conhece mesmo. Porque muitas pessoas que são humildes, muitas das vezes elas são maltratadas, pisadas e humilhadas mesmo, né, por pessoas que não conhecem a Deus, porque querem diminuir, tratam como inferior, mas Deus, ele quer usar exatamente aqueles que têm um coração humilde. E Gaio certamente era humilde e João o considerava grandemente. A quem o apóstolo amava e respeitava em função da sua hospitalidade e do seu compromisso com a verdade. Ou seja, uma pessoa amável, Gaio era uma pessoa amável, era uma pessoa que recebia bem as pessoas, então ele demonstrava amor, certamente ele tratava muito bem as pessoas que estavam ao seu redor, recebia ali, né, quando ele fala de hospitalidade, naquela época os irmãos, ao pregar a palavra em vários lugares, as pessoas ali, aqueles que tinham ali, eram hospitaleiros, aceitavam que essas pessoas pudessem estar ali em seus lares, alimentando, vivendo consigo ali naqueles dias, né? Então, isto é hospitalidade. Seu compromisso com a verdade, isso também é importantíssimo. Compromisso com a verdade. Quantas pessoas hoje, né, têm dificuldade em serem verdadeiras, mas como importante é quando alguém é verdadeiro, é sincero, é honesto, é humilde e assim pode agir de uma forma digna. Isso é ter dignidade. É melhor, muitas das vezes, nós falarmos a verdade. E às vezes pode até doer na pessoa que nós amamos, pessoas que nós temos ao nosso redor, mas a mentira que é o oposto, né, então, da verdade, ela trará danos maiores, bem maiores do que quando nós falamos a verdade. Normalmente, quando falamos a verdade, às vezes, por mais que possa ter um impacto ali naquele momento, mas a pessoa, quando cai em si, ela vai entender que aquilo era realmente necessário. Então, sejamos sempre verdadeiros, que os nossos alunos possam ser sempre verdadeiros, sempre honestos, né? Não ficar andando aí, né? Não ficar ciscando para lá e para cá, com conversa e tal. Não, seja sincero, seja verdadeiro no momento certo, né? No momento certo também, né? A verdade, ela precisa ser dita, mas no momento certo, né? Não é para ser dita aos quatro cantos. Não, é para ser falada no momento certo, para que ela possa chegar lá e causar o impacto necessário. O propósito, João escreveu essa carta visando três propósitos.
encorajar Gaio e os demais cristãos a continuarem praticando a hospitalidade. Isso mesmo, isso é maravilhoso, né? Quando nós praticamos a hospitalidade, quando alguém está fazendo algo bom, nós devemos incentivar que continue e que faça discípulos nesta ocasião, que aproveite que a pessoa, a liderança, tem que ter essa visão, que se a pessoa é boa em algo, incentive a continuar, elogie, se possível, dê elogios mesmo. Tem pessoas que têm dificuldade de elogiar porque acham que a pessoa vai se sentir grande, mas se a pessoa estiver agindo com humildade na presença de Deus, fazendo a obra por amor, ela vai entender que sempre precisará melhorar algo, algum ponto, mas elogie, dê força ao irmão, não fique como muitos fazem, né? Às vezes, lógico que o reconhecimento ele vem de Deus e nós podemos esperar que Deus vai recompensará todo o trabalho, mas é muito bom quando nós valorizamos as pessoas que estão próximas a nós, é muito bom. Então não tenha dificuldade, né? Abra o seu coração, peça a Deus que lhe dê a sabedoria nesses momentos, elogiando as pessoas, mas lógico, com sinceridade, né? Isso é óbvio, né? Que deve ser com sinceridade, para que nós possamos incentivar os irmãos e também incentive eles a fazerem discípulos. Aquilo que é bom deve ser propagado, aquilo que é bom deve ser multiplicado. Então, porque nós vemos a maldade se multiplica de uma forma... É como uma pessoa que faz o mal aí no mundo, pessoa que vai roubar as pessoas, uma vai presa, daqui a pouco já aparece mais um tanto. A maldade se multiplica de uma forma que não tem, né? É incontável até. Mas o amor sim, é algo que é de valor e que é raro, né? Cada dia mais tem sido raro as pessoas que amam verdadeiramente. O propósito, então, nós falamos aqui do primeiro. O segundo, advertir e reprovar, a atitude de Diótrefes, ensinando a igreja a seguir o exemplo do bem. Diótrefes não era um bom exemplo, então, como servo do Senhor e verdadeiro homem de Deus, e que falava a verdade, ele alertou os irmãos daquela igreja quanto à situação de Diótrefes. E nós vamos ver o que ele fazia já. Anunciar que em breve ele visitaria Gaio e a igreja que estava sob seu pastoreio. Então ele já avisou: Gaio, estou indo visitá-lo. Como é bom visitar uma pessoa que você ama, né? Quão maravilhoso é estar com pessoas que amamos. Devemos sim valorizar essas pessoas, devemos amar e, se possível, fazer o possível para estar juntos. E também importantíssimo nos momentos de lutas, momentos de alegria é muito bom estar, mas no momento de luta também é importantíssimo para que essa pessoa vença essa luta e continue na presença de Deus. Vamos para o tópico 2, mas antes, deixe seu like, se inscreve aí, compartilha também este vídeo com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus ou com professores aí também que estudam na escola bíblica dominical, né, ensinam. E é isso, né? Então vamos aqui para o tópico 2. Conhecendo a árvore pelo fruto, o testemunho do cristão diante da igreja e da sociedade deve ser algo que exalta a Deus, né? Todos nós devemos agir dessa forma, nós devemos viver de acordo com a palavra do Senhor, honrando a Deus com as nossas atitudes, e nossas atitudes precisam ser coerentes com a nossa fé. Devemos agir como os verdadeiros cristãos, não só dentro da igreja, não só próximo de pessoas crentes, não. Também de pessoas ímpias, principalmente para que eles vejam Cristo em nós. E para que assim, através do testemunho, elas possam aceitar a Jesus. E não somente por palavras. Porque muitas vezes nós falamos as palavras, falamos de Jesus, mas agimos conforme os ímpios. Agimos conforme eles agem nas situações da vida. Mas nossos adolescentes precisam ser cristãos na sua forma de agir. É difícil, sim, é difícil. São confrontados, sim, os cristãos são confrontados. Mas o Senhor dá a vitória a eles. Esta é a verdade. Eles precisam ter a certeza de que Jesus está com eles, cuidando de cada um deles. As afrontas virão. Isso é inegável. O inimigo ele trabalha para entristecer, ele é o papel do inimigo. Mas Jesus dá vitória, viu? Jesus dá vitória, ele faz cessar a maldade, ele põe um ponto final e faz os nossos alunos serem vencedores. Nosso Deus trabalha, o teste virá, nós temos que passar por ele. Os nossos alunos precisam passar pelo teste. O apóstolo João destacou bons e maus testemunhos, então aqui ele falou de 3 pessoas. Primeiro, Gaio, um servo abençoador, amável, ele era amável, ele era espiritualmente saudável. Então uma pessoa espiritualmente saudável, normalmente, né, ela vai ser amável. Acho que nós podemos começar assim, né, espiritualmente saudável e depois as outras bênçãos, né, os outros adjetivos de Gaio, porque uma pessoa espiritualmente saudável, uma pessoa ela vai dar bons frutos. Então vamos dar, né? Então ele era espiritualmente saudável, aí amável, dava um bom testemunho, era um servo de Deus fiel, ele amava o Deus Todo-Poderoso, era hospitaleiro, recebia bem as pessoas. Esse era Gaio.
E ele trabalhava, né, desempenhava um papel importante ali como líder da igreja e também recepcionava aqueles que passavam por ali, que desempenhavam o ministério. Era alguém que tinha prazer em oferecer suporte, então, em acolhimento ao servo de Deus, colocou sua vida, sua casa, seus recursos, seus dons à disposição do reino de Deus, como especial e maravilhoso alguém que age dessa forma, dedicar sua vida a Deus, dedicar sua vida ao Senhor, dar o seu melhor a Ele. Então Deus certamente honrou a este homem e seu objetivo era ser uma bênção na vida das pessoas ao seu redor. Então que os nossos alunos possam ter esse entendimento de ser sempre uma bênção na vida de todos, inclusive os do lar, os da rua, os que estão na escola, no trabalho ali dos nossos adolescentes, né? Alguns já trabalham, então que eles possam ser bênção onde passarem. Agora aqui vamos falar do maior exemplo, chamado Diótrefes, um servo reprovado, completamente diferente de Gaio. Diótrefes era um homem de caráter duvidoso, olha só que feio, né? Um homem de caráter duvidoso, ou seja, as pessoas não podiam confiar em Diótrefes, de forma alguma poderia confiar numa pessoa que tem um caráter duvidoso. Você não sabe se você contar ali uma necessidade a ele, que você não quer que muitos saibam, apenas pedir um conselho e essa pessoa espalhe essa dificuldade ali a outras pessoas. Então ele tinha um caráter duvidoso, ele era egoísta, né? Óbvio que a pessoa egoísta ela vai ter um caráter duvidoso porque ela vai querer somente as coisas para si, as situações ali, né? As quais que, por exemplo, se ele mais um amigo estiver passando dificuldade, ele vai se preocupar em resolver o dele, não vai se preocupar em ajudar o outro. Uma pessoa egoísta, uma pessoa que quer tudo para si, arrogante, soberbo, buscava ter autoridade entre os irmãos. Veja só, que terrível, uma pessoa que age dessa forma, que é arrogante, que quer ser maior do que os outros, né? Sendo que o contrário é ensinado por Jesus, que nós devemos lavar os pés dos nossos irmãos, né? Jesus ensinou ali, óbvio, né, que o lava-pés ali é um sinal de humildade, um ensinamento sobre humildade, né? Jesus não está falando assim, chega lá e lava o pé do irmão João lá, por exemplo, né? Do irmão José, por exemplo. Não, Jesus, se preciso, né? Óbvio, né, que nós, se for preciso fazer isso, lógico que nós iremos fazer, mas Jesus está dando uma lição de humildade. E aqui Diótrefes, ele queria ser o grandão, né, ali dentro da igreja. Serve submisso. Lógico que essas pessoas aí, as características são muitas, né? As características negativas aqui são muitas, de pessoas que agem, assim como aquele que é servo do Senhor e sobre a sua vida frutificará as bênçãos, então aquele que é ímpio frutificará o oposto. Então ele era difamador, insubmisso, mentiroso, autoritário, intolerante, não tolerava as pessoas, então mentia, era cheio de autoridade. João aponta que ele chegava a impedir a entrada e expulsava fora da igreja local cristãos verdadeiros que discordavam dele. Olha só, que terrível. A pessoa que não suporta a verdade. Este é um ímpio. O ímpio não suporta a verdade. O pecador é aquele que não suporta a verdade, né? O pecador, que eu falo, é aquele que peca sem arrependimento, né? Que vive uma vida de pecado. Quem não suporta a verdade, certamente ele tem algum problema. Certamente tem algum problema, porque a verdade, com certeza, é o melhor, é a solução para cada um de nós. Demétrio, um servo exemplar. Demétrio era o oposto de Diótrefes. Ele era um homem que todos falam bem. Alguém que possuía um bom testemunho, tanto com os de dentro quanto com os de fora. Sua vida exemplar era coerente com aquilo que ele pregava. Era um homem confiável, resiliente e servo da verdade. Um ótimo exemplo a ser seguido. Olha só que maravilha. Demétrio, um servo exemplar. Ou seja, ele era o oposto de Diótrefes. Exatamente. Nós, como cristãos, nós agimos diferente daqueles que estão no mundo. Agimos diferente, fazemos o oposto do ímpio. Isto é ser cristão. Não tem muita dificuldade em entender isso. Que o cristão verdadeiro, ele fará obras boas. E aquele que é mau fará as obras da carne. Que, como está escrito lá em Gálatas, obras da carne, viverá na maldade, na prostituição, homicida, mentindo, idolatrando outros deuses, né? E não somente ao nosso Deus. Então essa pessoa que não tem a Deus, ela viverá desta forma. Tópico 3, seja um imitador do bem. Na caminhada da fé, nos esbarramos com muitos bons e maus exemplos, a semelhança de Gaio, Diótrefes e Demétrio. Então essas pessoas, né, nós certamente, na nossa caminhada cristã, nós já nos deparamos com pessoas boas. Eu acredito até que, estando na casa de Deus, nos deparamos mais com pessoas boas. Mas também existem pessoas más. Existem pessoas que ainda não conheceram a Cristo, que ainda não tiveram as suas vidas transformadas, ou que tampouco querem mesmo ter as suas vidas transformadas, mas estão ali. Estão ali e muitas das vezes estão jogando seu fermento para levedar toda a massa, para trazer um transtorno, para trazer divisão dentro da igreja. Mas
Nós precisamos agir como cristãos verdadeiros com essas pessoas que são ruins, porque se nós agirmos como eles, nós seremos péssimos exemplos. Se essa pessoa chega para nos afrontar, querer denegrir a nossa imagem ali, a verdade, uma hora ela vai prevalecer. Deus ele vai agir e Deus vai honrar o seu servo ou a sua serva. Deus fará a justiça, é Deus quem faz a justiça por nós. Agora, se nós procurarmos nos vingar, aí começa um problema muito grande e poderá haver divisão, poderá haver até o fim ali daquele ajuntamento, né, daquela igreja. Então, possamos vigiar essas situações, os nossos alunos, né, também possam ser vigilantes quanto a isso. Alguns amam profundamente a Deus, outros amam profundamente a si mesmo. Exatamente. Isso aí não é muito difícil de ver. Nós vemos muitos usando o templo do Senhor, o altar do Senhor para fazer fama, para fazer dinheiro, e isso é errado. Isto é errado, esses são os amantes de si mesmo. Mas aquele que ama verdadeiramente ao nosso Deus, ele prega a palavra da verdade. Ele honra o Senhor com a sua palavra, ele honra o Senhor com as suas ofertas, com seus dízimos, ele honra o Senhor como cristão lá onde estiver, por onde estiver passando, onde estiver, não somente ali dentro do templo, mas por onde passar, no trabalho, em meio às pessoas que os afrontam, ele age como verdadeiro cristãos. Uns estão comprometidos em fazer o bem, outros na prática do mal. Uns são trigo, outros joio. Alguns trabalham para ir com Deus e outros trabalham contra Deus. Essa é uma verdade, né? Muitos trabalham para Deus, muitos estão ali trabalhando. E muitas das vezes ficam olhando assim, porque trabalha tanto para o Senhor. E muitas das vezes tem pessoas ali que estão usando para proveito próprio. Mas Deus pode ter certeza absoluta que o nosso Deus irá tratar no momento certo essas situações. Porque na verdade o que a pessoa está fazendo é zombar de Deus. Quando ela está tomando o lugar de Deus, ela está tomando o lugar do Todo-Poderoso. Ela está brincando com aquilo que é sagrado. E com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca com aquilo que é do Senhor. Nós podemos ver o exemplo de Hofni e Finéias, os filhos de Eli, até Eli mesmo que foi omisso diante da situação de seus filhos. Deus tratou até com Eli. Mesmo sendo um sacerdote de Deus, Deus tratou com ele. A geração de Eli foi findada por causa do pecado, por causa de ver o erro e não tratar. Mas nós, agindo como servos do Senhor, se possível, fazer como João fez, alertar a questão aqui de Diótrefes. Como servos do Senhor, nós devemos, se possível, com sabedoria, pedindo ao Senhor sabedoria, a direção do Espírito Santo, também instruir para que essa pessoa melhore o seu posicionamento, a sua vida com Deus. Ou que aceite a Cristo verdadeiramente. Mas, se porventura não estiver ao nosso alcance, o que nós precisamos fazer é orar. Orar para que Deus possa intervir. E Deus intervém, porque Ele ouve o clamor dos seus filhos. Alguns trabalham para ir com Deus, outros contra Deus. Uma coisa é certa, não dá para ficarmos em cima do muro. Precisamos escolher um lado. Pensando nisso, João faz uma exortação a Gaio, dizendo que ele não deveria fechar o coração e tomar como padrão o mau exemplo de Diótrefes. Ou seja, o homem sempre vai para um lado bom ou para o lado ruim. Ou ele vai para a esquerda ou vai para a direita. Este é um fato. Aqui, então, João, ele como servo do Senhor, como um presbítero, responsável por cuidar da igreja, da palavra, de instruir os irmãos, ele orienta a Gaio que siga o exemplo daqueles que seguem ao Senhor. Siga a Jesus. Ele lembra, né? Ele fala, não siga o exemplo de Diótrefes. Veja bem o exemplo de Demétrio, como um grande servo do Senhor. Observai o exemplo de Demétrio, imitai, pois ele era um servo da verdade e amante do bem. Exatamente isso que nós devemos fazer, também orientando os nossos irmãos, os nossos alunos. Veja os bons exemplos, siga os bons exemplos. O mau exemplo, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, está vivendo dessa forma. Não olhe para essa pessoa. Só olhe para entender que aquilo não é bom para a sua vida. Mas o exemplo a ser seguido, siga o exemplo daquele que faz aquilo que é certo. Somos desafiados pelas Escrituras a nos afastar do mal e a promover a bondade, a confiar no Senhor, fazer o bem, odiar o mal, seguir o que é bom, vencer o mal praticando atos bondosos. É estes atos que os nossos alunos devem agir. É dessa forma que eles devem agir. Não devemos nos cansar de fazer o bem a todos, não devemos. E fazer o bem, nunca podemos nos cansar. Muitas pessoas falam assim, cansei de ajudar fulano. Não se canse disso. Oriente os nossos alunos, né, os seus alunos, né? Eu falo nossos alunos porque são alunos, né? São todos servos do Senhor, então somos professores, então o Senhor nos encarregou desse trabalho. Mas fale com eles, né? Para que não cesse de fazer o bem, não pare. Continue, insista naquele que mesmo está ali relutante, mas insista, porque Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele tem o poder de transformar.
Então nós podemos continuar, né, perseverando ali na pregação da palavra de Deus, amando essa pessoa, demonstrando amor e carinho para essas pessoas. As palavras de João a Gaio são um desafio para todos nós. Que o nosso compromisso seja o amor sincero, a rejeição ao bullying. Aqui lembra, né, do bullying? Essa questão da zoeira, brincar, né? Brincar, zombar da cara do outro, por exemplo, isso acontece muito na escola, muito, né, nas escolas, na faixa etária, já que está alertando aqui os adolescentes, certamente aqui na escola mesmo, então, ou, né, em família, mas que para que eles não façam isso. Não faça, pode parecer legal, pode parecer, né, tirar aquela, como diz, tirar aquela onda ali naquele momento, rir dos outros, né, não é legal, não é legal, faz um mal à pessoa. Deus não se agrada de nós, né, Deus não se agrada dos nossos alunos. O acolhimento, o perdão, a intercessão, a fé até a prática permanente do bem para a glória de Deus, e benefício do próximo. É isso que eles devem fazer, amar os seus irmãos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Perdão pelo atraso aí na postagem da aula, mas eu creio que Deus continuará abençoando aí todos nós em nome de Jesus. Então vamos aqui para a dinâmica. Separei uma aqui para o professor realizar em sala de aula. A dinâmica é quem você segue. Objetivo: refletir sobre os exemplos de Gaio, Diótrefes e Demétrio em 3 João. Materiais: 3 cartazes ou folhas A4 com os nomes Gaio, Diótrefes e Demétrio. Fita adesiva para fixar na parede, papel e caneta para os participantes. Leia 3 João, então aqui, né, passo a passo, leia 3 João 1, 2 ao 4 e explique brevemente que João elogia Gaio por andar na verdade. Alerta sobre Diótrefes, orgulhoso e controlador, e recomenda Demétrio como bom exemplo, né, o que nós estudamos na lição de hoje. Escolha de personagens. Cole os cartazes em lugares diferentes da sala. Então pegue os cartazes, cole em lugares diferentes. Aqui no caso são quantos cartazes? 3 cartazes, então um cartaz em cada lugar. Peça que cada pessoa pense em sua vida cristã. Então fala para os seus alunos pensar na vida cristã. Quando sou como Gaio, servo fiel e hospitaleiro? Quando eu sou como Gaio? Em que momentos? Estou sendo amável? Estou sendo bondoso, hospitaleiro? Então faça eles refletirem. Quando eu estou agindo como Diótrefes, querendo ser o centro, não obedecendo a Deus, arrogante, soberbo, humilhando as pessoas? Quando? Aí eles vão pensar, né? E também como posso ser como Demétrio? Como eu posso ser como Demétrio, que era uma pessoa que era serva do Senhor, fiel à palavra de Deus. E, né, ele era como? Como que eu posso? Por exemplo, o jovem vai pensar assim, vindo à casa do Senhor, observando a palavra de Deus, participando da escola bíblica. Então, situações, né, dessa forma. Agora, seguindo adiante, o líder faz perguntas práticas. Por exemplo, as perguntas. Se você já ajudou alguém sem esperar nada em troca, vá até a cartaz de Gaio. Se você já teve dificuldade em obedecer a um líder, vá até o cartaz de Diótrefes e fala para eles serem humildes, honestos com eles mesmos, porque Deus está vendo e a escola é justamente para tratar essas, né, situações na vida de cada um de nós. Se já foi reconhecido como exemplo de fé em algum momento, vá até o cartaz de Demétrio. Que interessante, né? Cada um vai se deslocando conforme as perguntas e isso mostra como todos nós podemos ter atitudes diferentes em momentos distintos. Reflexão final. Explique que o alvo é andar sempre na verdade, como Gaio e Demétrio. Este é o alvo, sendo fiéis e dando bom testemunho. Ore pedindo que Deus nos ajude a não cair no orgulho de Diótrefes. Resultado é uma dinâmica leve, então, com movimento que gera reflexão prática e ajuda o grupo a memorizar os personagens de 3 João e aplicá-los no dia a dia. Que Deus abençoe mais uma vez, em nome de Jesus, e até a próxima aula.